Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Karina Pacheco, nós estamos aqui transmitindo mais uma live da CGRH. Aqui ao meu lado está a Diana. Boa tarde. E a Lígia. Boa tarde, pessoal. E a gente quer conversar um pouquinho com vocês, continuando, na verdade, sobre a avaliação de desempenho PEI, falar um pouquinho mais sobre a definição de participantes. Mas antes disso, eu quero recapitular. Semana passada, dia 18, segunda-feira, nós fizemos uma live juntamente com a Comped. Essa live está no repositório, a apresentação também, o PPT que foi passado nessa live também está no repositório. Então, nós começamos a falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho. Então, foi uma parte, né, que a Comped, a Elaine e o Rafael apresentaram sobre os aspectos pedagógicos da avaliação de desempenho. E depois, em seguida, nós falamos um pouquinho, rapidamente, sobre a parte técnica. Hoje, retomamos, né? Nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa parte operacional da avaliação de desempenho, mais precisamente sobre a definição de participantes. Lembrando que essa live também ficará no repositório, demora 1 ou 2 dias para que esteja disponível. A apresentação, o PPT também estará disponível lá no repositório para vocês consultarem como material de apoio para essa etapa, tudo bem? Falando um pouquinho sobre o cronograma, então, dia 20, iniciamos a definição de participantes. Essa definição de participantes ela ocorrerá até o dia 27, quarta-feira. Dia 28, nós temos a distribuição dos questionários, ela ocorrerá de forma automática, em decorrência da distribuição da definição de participantes que foi feita pelas escolas e diretorias, com apoio das diretorias. E nos dias 29 e dia 2, nós temos a conferência dessa distribuição. Tudo bem? Então, vamos deixar, inclusive, aqui o chat aberto. Então, vocês tiverem alguma dúvida relacionada a essa etapa de definição de participantes, vocês podem encaminhar, a gente vai responder na medida do possível. Tem alguns questionamentos que já elas vão abordar, que nós estamos ainda definindo e vamos encaminhar, dar esse retorno para vocês o quanto antes. Tudo bem? Muito obrigada. Karina, o pessoal estava falando aqui no chat que estava dando eco na sua fala, se você puder retomar só alguns pontos. Desculpa. Então, gente, é bem rápido agora, porque, olha, peço até desculpas, nós tivemos aqui um probleminha técnico, por isso que nós começamos com um pouco de atraso, se necessário a gente vai se estender, mas eu falei de forma bem resumida aqui. Fizemos semana passada a live, né, juntamente com a Comped, abordamos os aspectos pedagógicos da avaliação de desempenho e passamos alguns pontos rapidamente em relação à parte técnica, né, operacional da avaliação. Hoje nós vamos falar um pouquinho da definição de participantes, que começou dia 20, vai até o dia 27. Dia 28 nós temos a distribuição dos questionários, que ocorrerá de forma automática. Dia 29 e dia 2, a conferência dessa distribuição. Tudo bem? Eu vou passar a palavra para as meninas, que vai falar um pouquinho mais sobre essa etapa de definição de participantes. Tudo bem? Boa tarde, meu nome é Diana, eu ingressei aqui da equipe do PEI tem um pouquinho mais de um mês e eu vou falar um pouco para vocês a respeito da definição de participantes, né, que está ocorrendo nessa semana, e trazendo novamente as telinhas também do sistema para relembrar um pouquinho de vocês, tá? Bom, para que o sistema de avaliação funcione adequadamente, é necessário que todos os alunos e profissionais que devem participar do processo estejam devidamente identificados como avaliadores e avaliados ou avaliados, né? No caso dos alunos que só participam como avaliadores. O intuito é garantir que os questionários de avaliação sejam distribuídos adequadamente para os respectivos avaliadores. Pode passar o slide, por favor. Essa é a telinha de definir participantes, né, onde precisa estar selecionado ali em cima avaliado e avaliador, né, no caso de quem vai avaliar e ser avaliado, né, e no caso dos alunos que será só avaliador, né. Pode passar, por favor.
Próximo slide, por gentileza. Aqui a telinha de definir participante escola, onde o responsável vai definir ali, né, quem que vai avaliar quem, né, selecionando. Ele vem já com todos selecionados no sim, e quem não vai participar é só ele ir lá e selecionar ao lado não. Lembrando que essa tela ela é correspondente a cada um dos avaliadores. Então, para cada profissional da escola, o diretor vai ter que ir lá e indicar, né, quem vai ser avaliado por aquele profissional, indicando sim ou não, conforme, né, a telinha do sistema que foi mostrada anteriormente. Isso. Nós trouxemos aqui também algumas principais dúvidas que nós estamos recebendo, né, por e-mail, por ligações, inclusive, essas são as que já estão em análise, tá? Que é o caso da nomenclatura de supervisor de ensino, né, / supervisor educacional, diretor de escola, / diretor escolar. Nós já estamos verificando com a equipe responsável do sistema, mas nesse momento a gente pede, por gentileza, que vocês façam a definição manualmente, né? Selecionando lá no supervisor educacional. E também tem a questão dos professores que atuam como CGPAC, né? Recebemos muitos casos que está aparecendo ele como CGPAC no Definir Participante Escola, porém não aparece ele como docente, como professor. Essa é uma questão que já está sendo vista também pelo pessoal de sistema. E o caso das turmas multisseriadas, itinerários formativos e a falta médica parcial. Todos esses casos estão em análise, tá? Em breve nós notificaremos vocês por e-mail, assim que tivermos um retorno. E aqui são os perfis para definição de participantes, né? Quem tem acesso, né? Alguns perguntaram também se o COI vai ter acesso, né? E sim, o coordenador de organização escolar, né? O COI, o diretor de escola e o supervisor de ensino. São os perfis que têm acesso para essa etapa de definição de participantes. Próximo slide, por favor. E a data base para avaliação. A data base, participarão da avaliação todos os profissionais designados no programa Ensino Integral, né, até o dia 31/8 deste ano, de 2023. Agora eu vou passar para a Lígia, ela vai dar andamento. A gente fez aqui um compilado das principais dúvidas que estão chegando lá no CEMOB, né? E aí o intuito, então, embora a gente vá responder pontualmente ao que foi solicitado, mas o intuito é conseguir englobar aqui e esclarecer a dúvida aí da maior parte do pessoal, né? Então, em relação à avaliação dos alunos, somente os alunos que estão matriculados em turmas do Programa Ensino Integral é que responderão aos questionários da avaliação de competências, essa avaliação 360 na sede. Isso significa que alunos de Fundação Casa, de EJA, né, as demais turmas de ensino regular ou de educação especial, os alunos não vão participar da avaliação se não estiverem matriculados em turmas do Programa Ensino Integral. O foco realmente são esses alunos. E os alunos eles deverão avaliar apenas os professores que ministram aulas para eles e que estejam associados às respectivas turmas de atuação. Ou seja, né, tem chegado bastante dúvida em relação a esse assunto, perguntando se os alunos têm que avaliar todos os professores da escola ou todos os professores do turno. E a resposta então aqui é não. Os alunos vão responder somente aos questionários daqueles professores que estão vinculados à respectiva turma. Eu estava vendo aqui pelo chat, né, parece que estão sendo feitos alguns apontamentos em relação a algumas disciplinas, né, o professor que não está aparecendo determinada disciplina que ele ministra para alguma turma, mas quanto a esse ponto especificamente, a ideia é que não interfira no sistema, porque a avaliação esse ano vai ser por função e não por disciplina. Então, se tem um professor que ministra aula para determinada turma e ele não está aparecendo como um profissional a ser avaliado, vocês conseguem lá e fazer a definição manual desse participante, vinculando essa respectiva turma, né, para que o aluno faça a avaliação. A avaliação nas escolas PEI de 7 horas também tem chegado com bastante recorrência essa questão. Ficar então muito atento, né? Além de levar em consideração o que a gente orientou aqui no slide anterior em relação aos alunos e os professores da turma, alunos e profissionais deverão avaliar apenas os profissionais que atuam no mesmo turno. Isso nas PEIs de 7 horas. Significa, então, que o aluno não vai avaliar o COI se o COI tem atuação exclusiva num segundo turno, por exemplo, né? Um aluno de primeiro turno não vai avaliar um COI que atua só no segundo turno. E o contrário também, né? Então, um professor que ministra aula no segundo turno, ele não vai avaliar um COI que atua exclusivamente no primeiro turno.
Mas a gente tem escolas em que há um CGPG, por exemplo, em que ele atua nos 2 turnos. Então, nesse caso, esse CGPG ele vai ser considerado para avaliação nos 2 turnos, para os profissionais dos 2 turnos. E o que é necessário? Muita atenção do diretor nesse ponto, porque quem vai fazer essa definição de dizer quem vai fazer a avaliação de quem é o avaliador e quem é o avaliado, é o próprio diretor naquelas telas que a Diana já mostrou no início da live, né? Então, por isso que a gente repete, o diretor ele tem que realizar com muito cuidado essa definição de participantes, porque é realmente o ponto central de como será conduzida a avaliação daqui para frente. Próximo slide, por favor. Avaliação dos professores. Os professores devem responder aos questionários dos gestores, do CGPAC, responsável pela área de conhecimento, da qual ele ministra aulas, e dos demais professores da escola, dentre os que atuam no mesmo turno. Lógico, nas PEIs de 9 horas, serão todos os profissionais da unidade, mas nas PEIs de 7 horas, atentar sair para o turno para essa definição de participantes. Próximo slide, por favor. Avaliação de CGPACs, tem chegado essa dúvida também para a gente, né? E a gente então reitera aqui que eles devem responder aos questionários de gestores, dos demais CGPACs e dos professores da respectiva área de conhecimento. Então, o CGPAC de Ciências Humanas, por exemplo, ele não vai avaliar os professores de linguagens e códigos, por exemplo, né? E atenção, né, a gente já havia dito isso na outra live também, o CGPAC não avalia o COI e o COI não avalia o CGPAC. Então, considerando aquele quadro que a gente havia já mostrado na live anterior, né, o CGPAC ele vai atuar como gestor, como CGPAC e como professor. E aqui a gente está falando da atuação dele como CGPAC. Como professor, aí segue a regra dos demais professores mesmo. Próximo slide, por favor. O profissional que está em licença, ele participa sim como avaliado, porque a gente está falando da avaliação que leva em consideração a atuação dele durante o ano de 23, e também é um instrumento importante para a atuação dele em 2024, então é muito importante que eles sejam avaliados sim. Agora, como avaliadores, nós entendemos que vai depender de como está a situação dele no período do preenchimento de questionários. Então, a gente já definiu a partir do dia 3/10, as escolas vão fazer esse preenchimento de questionários. Se o profissional estiver em atuação e tiver condições de responder esse questionário nesse momento, né, no momento que ele está atuando, no momento do nosso calendário, ele deve sim ser definido também como avaliador. Se ele não tiver nesse período na escola, entendemos que aí não faz sentido, né, que ele seja definido como um avaliador, porque ele está em licença, né? Então, atente-se para isso. Estando em licença, ainda assim, ele é um profissional que deve ser avaliado sim. Próximo slide. Aqui é um ponto de atenção. Muitas dúvidas... Desculpem. Muitas dúvidas que chegaram para a gente quando a gente vai olhar com atenção, né, em relação a alguns apontamentos de erros em sistema. Se trata, na verdade, de alguma informação que está incorreta lá no sistema funcional, no cadastro funcional, ou afastamento, ou a designação, ou até mesmo associação. Então, esse é um ponto muito importante de se conferir, porque se lá não estiver correto, realmente a definição de participantes ela vai ter problemas. O profissional não vai conseguir, né, avaliar corretamente na atuação em que ele está no momento. Então, se verificou, o professor atua em determinada disciplina, e quando vocês vão fazer a definição, ele não está aparecendo como professor, ou ele é um professor de sala de leitura e está aparecendo CGPACs para avaliação. Enfim, né, se tem alguma situação atípica, é importante ir lá no sistema funcional, confiram, veja se está tudo certo no afastamento, e daí sim, se tiver alguma informação, né, conferido, está tudo certo e ainda assim persiste algum problema, daí encaminha para a gente que a gente vai analisar melhor com a equipe de sistema. Esses foram os principais pontos que chegaram para a gente. A gente tem recebido e-mails de escolas, embora a gente tenha feito aquele apontamento solicitando que seja feito contato pelo supervisor de ensino, então a gente reitera aqui essa informação, pedindo por gentileza que as escolas os seus supervisores, e os supervisores eles vão encaminhar para a gente, para que a gente consiga reduzir o número de e-mails tratando dos assuntos e consiga dar aí mais celeridade nesse atendimento. Então, por hora
Esses são os pontos principais. Não, perfeito. Eu só queria, assim, vamos pra gente dar uma olhadinha um pouquinho nas perguntas. Certo. A Kátia me informou que o material da live do dia 18 não está disponível. A gente vai checar lá, Kátia, com o pessoal do Centro de Mídias, para ver o porquê, porque nós disponibilizamos o PPT, assim, ele tem que constar lá no repositório também, junto com a live, tá bom? A gente vai verificar. E aí, a Vilma tinha perguntado, os professores que foram designados agora serão avaliados? Então, as meninas já tinham passado, mas vamos reforçar, até 31/8... Até 31/8, sim. Aí, a partir dessa data, não. Então, a Lindsay também havia perguntado isso. 31/8? Sim, 31/8, tá bom? Uhum. Vamos ver aqui. Eles perguntaram também sobre professores que não aparecem em todas as disciplinas. Você pode reforçar esse ponto, por gentileza? Sim. O intuito nesse ano é que o profissional seja avaliado somente pela função, né? Então, não é como nos anos anteriores, em que ele seria avaliado, o professor avaliado em cada uma das disciplinas. E aí faria total diferença mesmo, né? O apontamento de uma disciplina constar ou não constar. Via de regra, a ideia é que esse ano isso não aconteça. Então, se o profissional está aparecendo, a gente pode até verificar, né, para tentar identificar qual o problema em relação à disciplina, mas não deve ser um fator que impeça a definição desse participante, porque a ideia é que ele seja avaliado aí pela função de professor. Então, não teria esse problema o fato de não estar aparecendo nesse momento. Podem defini-lo como participante e fazer lá os apontamentos da relação dele de avaliador. Isso, Paula. Falta médica parcial ainda é um pontinho de atenção, né? Aguardaremos, estão aguardando a definição para orientá-los, tudo bem? Esse é um dos pontos que ainda está pendente, mas só para reiterar o FAQ, né, com as dúvidas da última live e mais o que a gente identificar aqui nessa live, a gente deve disponibilizar para vocês no link que a gente mandou na semana passada do material para orientação aí do processo de avaliação. Então, eu até já tenho o link, nós já dissemos lá que vai estar disponibilizado em breve, realmente a gente está finalizando esse material e em breve deve constar com essas orientações e possivelmente até com a resposta a essas dúvidas, né, que estão sendo recorrentes. Eu estou aqui no canal Diretorias, assim, não tem outros, deixa eu ver se chegou algum outro questionamento. Tem algum outro? Você está no mesmo canal? Eu estou vendo aqui, Débora, o canal de diretorias de ensino. Se a folga de TRE conta como falta. Não conta como falta. Isso a gente já apontou lá na portaria da avaliação, já indicando que realmente, em se tratando da folga em relação ao trabalho no TRE, não conta como falta para avaliação. E tem vários apontamentos em relação à inclusão do cargo de supervisor de ensino e diretor de escola. Se a Diana puder retomar essa parte, né? A gente está tratando disso. Nós já tratamos disso com o pessoal do sistema, né? O pessoal responsável pelo sistema. Eles estão verificando, né, se essa possibilidade de fazer, mas assim, como a gente tem um prazo curto, né, para a definição de participantes, é por isso que a gente está pedindo para que seja feita a definição manualmente. Isso não vai impactar em nada, tá? Porque a gente recebeu um questionamento, porque falou assim, mas não aparece, né, o cargo lá para supervisor de ensino, né? Aparece só supervisor educacional. A gente pede que, por favor, vocês selecionem, né, supervisor educacional, isso não vai interferir em nada, tá? E assim que possível e for ajustada essa questão no sistema, nós estaremos dando retorno para vocês. Isso. Aí uma outra questão, professor designado em substituição de licença gestante por tempo determinado, vai ser avaliado e avaliador ou não? A Vilma está perguntando. Sim, ele vai participar sim como avaliador e como avaliado. Se está atuando nesse momento lá na escola, no programa de ensino integral, ele vai participar sim nas duas condições. Mais alguma dúvida, Karina? Eu tinha visto aqui, na verdade eles repetem as mesmas perguntas. Eu não tenho acesso ao outro canal para saber se tem alguma pergunta vindo de lá. Mas de qualquer
forma, é importante reforçar que depois nós recebemos todos esses questionamentos, filtramos as perguntas e colocaremos lá na FAQ, né? Isso. Fiquem tranquilos quanto a isso. E só para reforçar, porque ainda continuam falando da questão da nomenclatura, né, do supervisor de ensino, supervisor educacional, é só realmente assim, para entender que em sistema será uma questão de ajuste de nomenclatura. Possivelmente, onde hoje está escrito supervisor educacional, ou vai constar só supervisor, ou vai constar supervisor de ensino / supervisor educacional. Então, realmente, em sistema é uma questão de nomenclatura, o profissional, seja supervisor de ensino, ou seja supervisor educacional, ele vai ter acesso às mesmas funcionalidades, ele vai ter acesso às mesmas questões, ele vai avaliar da mesma forma. Então, realmente, é só uma questão de nomenclatura do sistema, em termos de funcionalidade é a mesma coisa, por isso que a gente tem pedido a gentileza de vocês se definirem nesse ponto, né, se definirem como supervisor educacional, que é o que consta hoje em sistema, para não dar problemas aí na distribuição de questionários, mas de qualquer forma, atendendo a esse pedido de vocês, nessa preocupação, a gente já está solicitando esse ajuste. A equipe já está trabalhando nisso e a gente acredita que em breve deve estar corretamente, né, com a nomenclatura aí de ambos os cargos, né, de ambas as atuações. Perfeito. Acho que é isso, né? É isso. Isso. Perfeito. A ideia não é esgotar o assunto, né? A gente está aqui tratando dos principais pontos, as dúvidas que têm chegado lá no CEMOV, para tentar esclarecer aí para o maior número de pessoas possível, né, nesse momento, auxiliar nessa etapa que a gente deve concluir essa semana, mas pelo que a gente tem acompanhado das diretorias que ligam lá, do que a gente tem visto em sistema, no geral tem transcorrido de uma forma tranquila, tem ido, né, vocês estão sendo muito atentos, muito solícitos, a gente também tem dedicado bastante o nosso tempo para conseguir suprir aí a necessidade de vocês no tempo hábil. Agradecemos por essa compreensão, né, em todo esse período. E estamos lá sempre disponíveis, né? Vocês precisando, já sabem nosso e-mail, já sabem nosso telefone, pode contar com a gente realmente vai aí fazer todo o possível para que transcorra tudo bem, né, nesse processo. Perfeito, só reforçando o e-mail para facilitar, né? O e-mail para as dúvidas relacionadas à avaliação de desempenho, avaliacão, né? Avaliação.p, aí @educacão.sp.gov.br, e aí fica mais fácil para que as meninas, né, filtrem esses e-mails e respondam com a maior brevidade possível, tudo bem? Então, seria isso. Eu agradeço a disponibilidade de todos e até a próxima. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, pessoal.